Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou Isa Torres e hoje conheceremos mais uma mulher da Bíblia. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, lembra de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Agora, pega a sua bebida quentinha e vamos juntas conhecer Mical. A história de Mical é contada em vários versículos no decorrer dos livros de 1 e 2 Samuel. Traremos alguns versículos base para contextualizarmos essa história. 1 Samuel 18, 17 e 28. Certo dia, Saul disse a Davi: "Estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas antes, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor." Pois Saul pensou: em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: "Quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu me torne genro do rei?" Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: "Você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro." Então, Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: "O rei gosta muito de você e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele?" Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: "Como um homem pobre e de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei?" Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse, e Saul respondeu: "Digam a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar de meus inimigos." Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então, Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava. Mical foi a primeira esposa de Davi, quando ele ainda nem era rei. Esse primeiro momento do relacionamento deles, da vida dela, a Bíblia nos conta que eles viveram um bom relacionamento. Afinal, Mical amava Davi, ao ponto de ajudá-lo a fugir de Saul, quando ele enviou seus soldados para matar Davi. Saul passou a perseguir Davi como um inimigo, e Davi começou a viver como um foragido. Então, arbitrariamente, Saul entregou Mical como esposa para outro homem. Vemos então uma segunda fase da vida de Mical iniciando ali. Anos depois, para se tornar rei de Israel, Davi exige que Mical seja devolvida a ele como esposa, e assim fizeram. Ela novamente é arbitrariamente tomada de seu marido e levada de volta a Davi. Então, inicia-se mais uma fase na vida de Mical, pois agora Davi já era rei e tinha outras esposas também. Nessa terceira fase, vemos uma Mical totalmente diferente. Antes, a Bíblia mencionava amor, agora fala sobre desprezo. 2 Samuel 6, 16 a 23 diz assim: "Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita, na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então, todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse:
como o rei de Israel se mostra digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Sabe, enquanto eu lia sobre a vida de Mical, confesso que tive um mix de sentimentos. No primeiro momento, eu conseguia visualizar uma menina apaixonada, realizando um sonho e casando-se com o amor da sua vida. No segundo, sentia a incapacidade, a falta de voz, afinal ser entregue como esposa para outro homem arbitrariamente, provavelmente não foi fácil para ela. Entretanto, no início do terceiro momento da vida de Mical, quando ela novamente é tirada de seu marido para ser devolvida a Davi, algo me chamou a atenção. A Bíblia fala que o marido andou e chorou atrás dela por um longo caminho quando a levaram embora. Mical foi do amor ao desprezo, passando por muitos desafios, entre eles a esterilidade. Através da vida de Mical, conseguimos ver alguém que teve que conviver com muitos nãos e que teve sua vida completamente afetada por conflitos de terceiros. Com essa história, gostaria que guardássemos 3 grandes ensinamentos. Primeiro, nunca julgar ninguém apenas por um recorte da vida da pessoa, por atitudes que discordamos ou por comportamentos que desaprovamos. Nós não fomos criados para julgar, isso não cabe a nós. Na maioria das vezes, não conhecemos o contexto da vida, suas histórias, suas dores, então teremos uma grande chance de fazermos um julgamento injusto. Ao invés de julgar, devemos acolher umas às outras, ter empatia, buscar entender o contexto e servir de apoio, encorajar, amar, ajudar e jamais julgar. Se nós fizéssemos um recorte da vida de Mical e apenas olhássemos para o momento em que ela, olhando pela janela, vê Davi e o despreza, e logo em seguida, quando ele entra para abençoar a sua casa, ela já vai censurando ele, provavelmente seríamos tentadas a dizer: meu Deus, que mulher insensível, tola, e tecer julgamentos errados a respeito dela. Mas quando conhecemos o contexto da vida dela, conseguimos sim ter compaixão. Porém, nem sempre temos o conhecimento do contexto da vida das pessoas. Por isso, para todos os momentos da nossa vida, cabe essa instrução. Jamais devemos julgar alguém apenas por um recorte de sua vida. Lembre-se, nós não conhecemos o contexto de vida das pessoas. Segundo, não deixe que conflitos de outras pessoas interfiram na sua vida. Nós vimos como a vida de Mical foi completamente afetada pelo conflito de seu pai com Davi. Nós sabemos que no contexto que ela vivia, não tinha muito o que fazer, mas é lindo na Bíblia que podemos aprender com ela, com essas histórias e aplicar na nossa vida. Popularmente falando, tomar partido de algo que não diz respeito a nós não é sábio a se fazer. Se for o caso, nós podemos servir, ajudar com conselhos, orientações, esclarecimentos, ajudar de várias maneiras, mas não podemos permitir que conflitos de terceiros interfiram na nossa vida. Essa sim é uma maneira sábia de viver e viver bem. E em terceiro, precisamos entender que nem sempre receberemos o sim de Deus e temos que aprender a viver com os nãos também. Em Provérbios tem um versículo que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E em Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
E para viver essa vontade, precisamos ser transformadas pela renovação da nossa mente. Ou seja, aceitar e viver com os nãos que Deus nos dá só demonstra nossa confiança nele. Afinal, ele é um pai de amor e pais também dizem não aos filhos. Então aprendemos com Mical, primeiro, a nunca julgar ninguém. Segundo, não deixar que conflitos de outras pessoas interfiram na nossa vida. E terceiro, aceitar os nãos que Deus nos dá demonstra a nossa confiança nele. Vamos orar? Ore comigo assim. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela nossa vida. Obrigada pelo seu amor, o seu amor que nos salvou e a sua misericórdia que se renovou mais esse dia e nos alcançou. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esses ensinamentos. Nos ajuda a praticar diariamente, Pai. Nos ajuda a guardar no nosso coração e que possamos ter empatia pelas pessoas e entender que cada uma de nós temos um contexto de vida e uma história que precisa ser respeitada. E isso é agir com amor, empatia e misericórdia. É fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a ficar longe de conflitos e que quando não conseguirmos evitar, que sejamos apenas conciliadoras, auxiliadoras, ajudadoras e que nossas vidas não sejam afetadas por problemas de outros. Guarda nossos lares, guarda nossas famílias, nos livra e nos protege de todo o mal. Nos ajuda a confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, completa a nossa fé, Senhor, para que possamos confiar cada dia mais e viver a Sua vontade, mesmo quando for diferente da nossa. Nós sabemos que a Sua vontade sempre será melhor. Pai, seja o consolador de quem precisa de consolo hoje. Seja a força para quem precisa de força. O alívio para quem está cansado, Senhor. Seja a cura para quem enfrenta enfermidade. Seja a restauração, a libertação, o renovo, a vida. E que o Seu amor puro, perfeito e inigualável nos alcance hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.